Salve, salve, galera, tudo bem? Tô de volta aqui e hoje a gente vai trabalhar um conteúdo que também é bastante cobrado nas provas da UniOeste, tá? É o conteúdo de urbanização. Então vamos começar hoje falando da urbanização mundial e aí em outra aula a gente discute somente a urbanização brasileira. Mas, como é inevitável, a gente sempre vai fazer aquele diálogo com a urbanização brasileira quando trabalha a urbanização mundial, certo? Aí a gente está observando a foto, né? Essa foto é lá na cidade de São Paulo, mostrando que o processo de urbanização ele é bem desigual também, certo? Pensar o processo de urbanização, né, para a gente começar aqui a conversa, a gente fala em processo de urbanização, o que significa, né, o processo de urbanização? Não é somente o crescimento da cidade na sua horizontalidade ou na verticalidade, né, da base física. Mas o processo de urbanização também envolve o crescimento populacional, né? Quando você tem uma parcela maior da população de um país, uma cidade, cidade não, né? Mas de um estado ou região, é uma parcela maior que está se deslocando ou mora na cidade em detrimento do espaço rural. Então isso é um processo de urbanização. O movimento das pessoas, o crescimento demográfico desse espaço, mas também o crescimento do tecido urbano. Tranquilo? Falar em urbanização nos remete à cidade. O que é a cidade, né? A cidade ela vai ser classificada de várias formas, mas basicamente nós vamos encontrar duas classificações. A classificação de cidade a partir do critério demográfico, e aí entende demográfico como população. Então, em alguns países, eles classificam cidade a partir da quantidade de habitantes que tem naquele centro urbano, naquele núcleo urbano, ou a cidade a partir da classificação político-administrativa, que é o que o IBGE e o Brasil adotam. Então, para o IBGE, cidade é o critério político-administrativo. Então, cidade é o centro do município, é a sede político-administrativa do município. O município envolve a área urbana e a área rural. Então, o município vai ter uma dimensão maior do que a cidade, que seria o espaço urbano. Tranquilo? Tá? Mas essas cidades, a cidade ou o modelo de cidade que a gente conhece hoje, que, enfim, né, urbano, industrial, a partir do processo de industrialização, nem sempre foi assim, né? As primeiras cidades datam ali mais ou menos de 2.000 a 3.000 anos atrás, certo? Então foram encontradas, né, cidades ali na região da Mesopotâmia e também lá na Ásia, né, na China e na Índia. O que tinham em comum isso que era entendido como cidade? Né? Todas elas próximas aos rios. Então isso, claro, que é uma consequência do processo de sedentarização do homem, sem sombra de dúvidas, certo? Nesse momento, a cidade era entendida ali como um centro de poder, né, um local onde concentrava o poder. Durante o período, né, ou durante o feudalismo, a característica da sociedade era agrária. Então, a ideia de cidade quase desaparece. É com o declínio do feudalismo que volta a se resgatar a ideia de cidade. E com a Revolução Industrial, se intensifica e se inaugura esse modelo de cidade que a gente tem. Né? Então, o processo de industrialização vai acelerar o desenvolvimento urbano, vai acelerar a quantidade de pessoas, né? Vai aumentar a quantidade de pessoas que se deslocam a esses locais de produção, que é a fábrica, e, consequentemente, o espaço cresce também, tá? Então, essas fábricas representavam aí novas oportunidades de emprego, né? E, então, eram atrativas, né? Atraíam essas pessoas para esses espaços. Quando a gente fala em urbanização no Brasil, a gente vai identificar uma característica muito semelhante, né? Porque a indústria brasileira, no surgimento, ela não vai estar espalhada por todo o território. Ela vai estar concentrada em alguns estados, né? Ou uma região sudeste, mas principalmente ali em São Paulo ou Rio de Janeiro. Então, esses estados, essas cidades, vão também atrair pessoas de outras cidades e outras regiões do Brasil. Então, isso faz com que essas cidades, né, cresçam tanto demograficamente como também no tecido, né, espacializando, certo? Então, né, a partir da Revolução Industrial, a gente tem a cidade como um centro econômico, né, o centro da cidade como um local destinado aí ao comércio, né, à economia. Também vai ter a cidade como centro político
e administrativo, certo? Agora, né, a gente sabe que nem todas as cidades crescem, se desenvolvem a partir da industrialização, ou somente da industrialização. As cidades vão crescer a partir de funções diferenciadas, né? E é por isso que a gente entende a cidade e as suas funções. Tá? Conseguimos classificar essas cidades, como elas se desenvolvem, a partir de funções que elas acabam se aprimorando. E essas funções também colocam essas cidades em topos de hierarquia urbana, por exemplo, tá? Que a gente já vai ver o que é isso daí. Então, as cidades entendidas como uma função político-administrativa são cidades que crescem e se desenvolvem com uma função de ser sedes administrativas de governos. No Brasil, nós temos um exemplo, que é Brasília. A cidade de Brasília foi construída com o objetivo de ser o centro político-administrativo do Brasil. Inclusive, ela vai seguir um caminho até contrário do que seria esse processo de urbanização. Porque primeiro construiu a base física, construiu a cidade, os prédios, e aí aos poucos, né, depois é que foram chegando aí a população. Tá? Geralmente, um movimento é contrário. As pessoas vão chegando e vão construindo a cidade, vão expandindo ela. Cidades que têm suas funções ou que se desenvolvem, né, a partir da religiosidade. Então, cidades que têm a economia voltada para a atividade religiosa. Repito, no Brasil também temos cidades que se desenvolvem, a economia se sustenta a partir disso. Temos ali no estado de São Paulo a cidade de Aparecida, né? Região de Aparecida ali. Cidades turísticas, essa em uma enorme quantidade no Brasil. Esse turismo, tanto ligado, pode ser religioso, pode ser relacionado à questão da cultura daquela cidade. Né? Por exemplo, ali no Agreste tem as festas juninas, então isso também faz com que a cidade seja conhecida a partir dessa atividade turística, mas também tem cidades, principalmente as litorâneas, que vão se desenvolver a partir do turismo natural. Né? Existem ali elementos naturais que vão atrair as pessoas para lá e, consequentemente, faz com que a cidade também cresça economicamente e se desenvolva. Temos aqui no Paraná, né, no estado do Paraná, a cidade de Foz do Iguaçu, né, onde que tem as cataratas do Iguaçu, que é talvez a principal fonte de economia desse município, certo? E aí, o que é comum também seriam as cidades industriais, né? Então, o processo de concentração das indústrias permite o desenvolvimento e o crescimento dessas cidades, certo? Ali no estado de São Paulo temos aquela região ABC, que hoje já é ABCDE paulista. Tranquilo? Então, quanto às cidades e suas funções, seria isso. Né? Cidades que acabam se especializando em alguma atividade, em alguma função. Todas vão ter suas funções? Não necessariamente, tá? Beleza? Muito bem, né? Então, chegamos aqui num processo de urbanização mundial. Sabemos que, e aí já comentamos que a cidade está como consequência da industrialização, né? E sabemos que os países não se industrializaram todos ao mesmo tempo. Então, o processo de urbanização, ele vai apresentar características diferentes nos países desenvolvidos, principalmente por conta de uma urbanização mais antiga, mais pioneira, e nos países subdesenvolvidos, onde esse processo de industrialização acontece mais recentemente, certo? Então, nos países desenvolvidos, nós vamos encontrar algumas características nesse processo de urbanização. Quais são elas? Vão evoluindo gradativamente, a partir então, né, de cada fase da Revolução Industrial. Isso faz com que as pessoas se desloquem até esses centros em intervalos maiores de tempo, não todos de uma vez, certo? A população migra para as cidades acompanhando os processos de Revolução Industrial, beleza? A urbanização ali ocorre de uma forma mais lenta, numa velocidade mais lenta e também gradativamente. Se a urbanização ocorre mais lentamente, né, de forma gradativa, isso possibilita que você consiga dotar de infraestrutura esses espaços urbanos, certo? Consegue preparar essa cidade estruturalmente. Não estou dizendo aqui que todas as cidades dos países desenvolvidos são maravilhosas, não tem problemas urbanos, não vai ter problema de abastecimento, não vai ter problema de falta de saneamento. Isso vai acontecer em todos os lugares,
certo? Mas nesses países desenvolvidos, o processo, né, que é mais lento, de urbanização vai acontecer mais lentamente, isso permite, então, dar mais tempo para estruturar esse espaço para receber as pessoas. Tranquilo? Já nos países subdesenvolvidos, onde a industrialização vai ser tardiamente, mas vai ser acelerada, né, uma industrialização que acontece tardiamente, mas acontece em uma velocidade acelerada, também vai impactar no crescimento das cidades, no processo de urbanização, tá? Então a industrialização vai ser mais acelerada, vai ser uma urbanização rápida e desordenada, não dá tempo de organizar, preparar ali, né? Olha aqui, então vamos organizar, vamos fazer a preparação para receber a galera, enfim, não tem como fazer isso, tá? Essas cidades, geralmente, um número pequeno de cidades receberá uma grande quantidade de habitantes, então isso faz com que você encontre em maior número, né, ou seja, em maior quantidade, problemas urbanos. Quando a gente observa, então, o processo de urbanização brasileiro, é nesse conjunto, nesse grupo aqui que ele vai se encaixar. Por quê? Como a gente já comentou, a industrialização brasileira vai estar concentrada ali em São Paulo e Rio de Janeiro no início. E as pessoas, então, estão migrando em busca de melhores condições de vida. Só que não vão migrar para outras regiões. A quantidade de pessoas vai migrar na mesma direção, na mesma cidade. Então isso faz com que demograficamente a cidade cresça muito rápido, não dando tempo de estruturar. Beleza? Tá? Então receberão grandes fluxos em um curto tempo, e aí vai ser também uma urbanização concentrada, né? Concentrada em algumas cidades. Beleza? Tá? Ainda dentro da ideia da urbanização, nós temos o conceito de rede urbana. O que é a rede urbana? E aí, essa rede urbana também diferente nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. A rede urbana representa a interligação entre as cidades. Ou seja, as cidades elas estão bem conectadas? Ou existem cidades que vão concentrar uma maior quantidade de infraestrutura relacionada aos meios de transporte e outras que não têm quase opções de se chegar àquelas cidades, certo? Então, a forma em que as cidades estão interligadas em um país, a conexão entre as cidades, a facilidade em se chegar e se movimentar entre as cidades, né? Ela é entendida como a rede urbana, certo? Então, a interligação das cidades a partir dos fluxos de pessoas, capitais e informação. Isso é entendido como rede urbana. Vamos pensar uma rede de pescador, né? Olha lá, existe um nó, né, as ligações aqui. Então, é como se cada um desses nós, né, desses negócios maiores, representasse uma cidade. Então, aqui permite uma circulação mais rápida entre essas cidades, porque uma rede urbana está bem conectada, tá? Então, essa rede urbana vai depender muito dos meios de transporte, dos investimentos no meio de transporte. Nos países desenvolvidos, geralmente, nós vamos encontrar uma rede urbana mais densa e mais articulada, né? Ou seja, existe uma grande variedade de meios de transporte. Por quê? Porque há um alto grau de industrialização e a necessidade de se conectar às regiões de um país, tá? Há um intenso processo de urbanização e há um eficiente sistema de transporte e comunicação. Essa realidade, né, de uma rede urbana bem conectada nos países desenvolvidos vai contribuir para o surgimento das megalópolis. Por quê? Uma megalópole, que é entendida como um estágio máximo do processo de urbanização, depende dessa materialidade, depende dessa infraestrutura para que ela seja considerada uma megalópole. Porque você tem que ter um fluxo constante de pessoas, mercadorias, serviços, né? E isso só vai acontecer se eu tiver uma infraestrutura. Nos países subdesenvolvidos, e aí o Brasil entra também nessa característica, você tem uma rede urbana incompleta. Caiu uma questão da UniOeste, né? Falando da rede urbana brasileira. E falou, por exemplo, que na região norte do Brasil a rede urbana era densa. Não é verdade. A rede urbana densa do Brasil está na região sul e na região sudeste, onde você tem vários meios para se chegar às cidades. Estão bem conectadas, estão bem articuladas, integradas, certo? Há uma interligação grande entre essas cidades. Já na região norte, você tem uma deficiência. Então, ali é uma rede urbana incompleta, podemos dizer,
tá? Baixo grau de urbanização, e essa urbanização concentrada em algumas cidades faz com que essas cidades que recebem essas indústrias invistam em infraestrutura também, para que ocorra essa circulação, em detrimento de outras cidades que não estão passando por um processo de industrialização, tá? E aí grande parte da população se concentra em poucas cidades. Então é muito doido isso. Quando a gente olhar... Desculpa, né? Mas quando a gente observar aí o processo de industrialização brasileira, a gente vai ver que essas cidades que estão se industrializando e estão crescendo também, enfim, demograficamente e também o espaço urbano, vão receber mais investimentos, né? E aí vão conseguir se adaptar, se adequar em detrimento de outras regiões que vão ter uma outra atividade econômica, que não necessariamente é a indústria, logo não será investido muito nesses meios de transporte, certo? Dentro ainda dessa temática da rede urbana, nós vamos encontrar a hierarquia urbana, né? O que é a hierarquia urbana? Então, é uma organização hierárquica, né, a partir da concentração de serviços, da área de influência, tá? Então, você vai ter uma organização hierárquica de determinados espaços. No caso do Brasil, São Paulo seria o topo dessa hierarquia, porque São Paulo concentra muitos serviços. São Paulo tem uma área de influência em quase todo o território brasileiro, certo? São Paulo é considerado a grande metrópole nacional. No mundo, nós também temos cidades assim, certo? Né? Que vão exercer uma influência sobre outras cidades, outros países, inclusive. Então, a hierarquia urbana, ela representa essa organização hierárquica, tá? O que eu trouxe aqui, né? Que há uma discussão muito interessante na atualidade. Esse modelo aqui, ó, que eu estou destacando, é considerado como um modelo antigo, né? Antigamente, quando as cidades não estavam todas interligadas, e aí a gente tem que resgatar a ideia da terceira revolução industrial, a evolução dos meios de transporte, nós tínhamos uma hierarquia mais rígida. Então, por exemplo, para algo chegar aqui na cidade local, obrigatoriamente ela teria que passar pela metrópole nacional, depois pela regional, depois pelo centro submetropolitano, o centro regional, para então chegar aqui na cidade local. Então era uma organização muito mais rígida, né? Muito mais verticalizada. Com a revolução técnico-científica, com o desenvolvimento do meio técnico-científico informacional, com a evolução dos meios de transporte, essa hierarquia urbana passa a se transformar. Aonde pode existir uma relação direta, por exemplo, de um centro local com a grande metrópole nacional, porque elas estão mais conectadas. Então, a globalização, de certa forma, tem impactado também nessa hierarquia urbana, deixando de ser tão verticalizada, tão rígida e passando a ser mais flexível, certo? Tá? Então, essa é uma discussão que se tem na mudança da hierarquia urbana. Muito interessante também, tá? E aí, outros processos e fenômenos relacionados à urbanização mundial, né? Uma delas é a cidade global, né? O que são cidades globais? Cidades globais são cidades que estão no topo de uma rede urbana. Se uma cidade está no topo de uma rede urbana, significa dizer que ela tem uma região de influência muito abrangente, muito ampla, né? Então, de alguma forma, essas cidades globais vão influenciar o seu país, mas também vão influenciar outros países. Tudo bem? Então, uma cidade global é uma cidade que vai influenciar tanto o seu país, vai ter ali uma área de influência muito grande dentro do seu país, mas também vai ter uma certa influência com os outros países, certo? As cidades de outros países. Essas cidades globais, elas são subdivididas em alfa, beta e gama, certo? Alfa, beta e gama. Dentro dessa divisão de alfa, beta e gama, nós temos alfa++, alfa e alfa menos. Para beta, mesma coisa. Para gama, mesma coisa. Observem que no topo máximo, alfa++, nós temos aí duas cidades globais, ou seja, duas cidades que vão ter uma influência global, né, que vão influenciar diretamente os outros países, certo? Uma delas é Nova York e a outra
é Londres, tá? E aí, quanto mais vai descendo essa, né, quando vai baixando a régua, mais vai aumentando o número de cidades globais. Então, algumas características. São centros de decisões burocráticas, sede de principais empresas e instituições internacionais, porque estão conectadas com o mundo. Então, às vezes, a fábrica nem vai para lá, vai a sede da empresa, vai algo relacionado à administração da empresa, que cuida só da parte burocrática, tá? E carregam um grande número de cidades das suas adjacências. Então, as regiões metropolitanas. Cuidado! Não confundir cidade global com megacidade. Critérios diferentes. Cidade global, conexão com o globo, influência no mundo. Megacidade, critério demográfico. Critério demográfico. Quem que estabelece uma megacidade? A ONU. A ONU classifica aglomerações urbanas com população superior a 10 milhões, certo? Representam uma megacidade. Então, cuidado. Não confundir cidade global com megacidade. Megacidade, demográfico, quantidade de pessoas. Cidade global, influência no mundo, certo? Tá? Então, cuidado aí para não confundir esses dois conceitos. Região metropolitana, também, né, dentro da urbanização mundial, a gente vai encontrar esses fenômenos, né, esses processos e fenômenos. O que significa uma região metropolitana? Que no Brasil nós temos várias, né, mais de 70 regiões metropolitanas. Então, resulta de um intenso processo de urbanização, sem sombra de dúvidas, tá? Tem que ter a presença da metrópole, uma cidade de grande influência no centro, e que essa cidade influencie as cidades vizinhas, tá? Então, polariza e dinamiza as cidades ao seu redor. Polariza como? Né? Vai concentrar ali atividades econômicas, social e politicamente. A metrópole vai ser uma cidade importante e vai exercer uma influência muito grande sobre as cidades vizinhas, certo? Nas regiões metropolitanas encontramos áreas conurbadas, né? Essa palavra é um pouco estranha, mas o que ela representa? O que é a conurbação? A conurbação, eu trouxe aqui, ó, uma imagem para a gente entender. Então, à medida que a cidade vai se expandindo, né, o tecido urbano vai se expandindo, né, você tem aqui uma situação antes, você tem a área urbana A e a área urbana B. E aí, aqui, provavelmente, no meio delas, você vai ter um espaço rural, né? Faz parte do município, às vezes, mas está relacionado à agricultura. Então, antes desse processo de conurbação, ocorria essa divisão bem nítida. Depois, com o crescimento urbano, passam ao quê? A surgirem, né? Ou surgirem, de certa forma, áreas conurbadas. O que é uma área conurbada? Quando a área A está crescendo sobre a área B, ou vice-versa, as duas se encontram. E aí, nessa área conurbada, há aquela confusão. Você não sabe, por exemplo, se está em Curitiba ou está em São José, né, ou Pinhais, né, que é a região metropolitana. Por quê? Porque as cidades cresceram e se uniram e se abraçaram todo mundo, certo? Então há essa região conurbada, essa região de confusão. Não há nítido ali quando termina um município e começa o outro, beleza? Então isso é um processo de conurbação que nós vamos encontrar aí nas regiões metropolitanas também, beleza? Tá? E aí, claro, dando sequência, não podemos falar das megalópolis. Como eu falei para vocês, a megalópole já é um estágio bem avançado desse processo de urbanização. É quando você tem, por exemplo, a conurbação de duas regiões metropolitanas. Agora, para encontrar ou para, enfim, definir nessas megalópolis, é necessário que você tenha uma interligação muito forte entre essas regiões metropolitanas, uma diferente da outra, uma distante da outra, tá? E aí, por isso, então, que a rede urbana mais densa vai contribuir para o surgimento dessas megalópolis. Então, o que é uma megalópole? Regiões de grande aglomeração populacional, certo? Né? Grande aglomeração populacional, demograficamente, constituída por grandes regiões metropolitanas e que se interligam, não somente fisicamente, mas também você tem um sistema de transporte e comunicação eficiente, tá? Então, uma megalópole
não é classificada apenas pela quantidade de pessoas, mas sim como essas regiões metropolitanas estão conectadas. Há uma interligação, há um fluxo constante entre essas regiões metropolitanas. E aí sim a gente consegue entender como megalópolis. Essas megalópolis, elas são exclusivas dos países desenvolvidos? Não, mas com maior frequência encontramos nos países desenvolvidos, certo? Temos megalópolis em países subdesenvolvidos também. Eu trouxe aqui o mapa dos Estados Unidos com as megalópolis, porque nos Estados Unidos nós vamos ter 3 megalópolis, certo? 3 megalópolis. Uma delas é a chamada de Boswash, né, que liga Boston e Washington. A outra é chamada de Sheepits, Chicago e Pittsburgh. Vejam que as duas estão aqui na região de ocupação pioneira, né, no Nordeste dos Estados Unidos, onde você tem uma grande concentração populacional, mas não somente isso, né? Você tem fisicamente uma interligação entre essas regiões, e a outra está aqui na costa oeste, essa mais recente, que é a San, né? San Diego e São Francisco. Então, nos Estados Unidos, nós vamos ter 3 megalópolis, né? 3 megalópolis em um único país. Não é comum de acontecer isso daí. E por fim, aqui chegamos às cidades gêmeas, que no Brasil também nós vamos ter bastante, né? O que é uma cidade gêmea? Então são municípios cortados pela linha de fronteira que apresentam um grande potencial de interligação entre esses municípios. Então, por exemplo, aqui no Paraná, nós temos a cidade de Foz do Iguaçu e temos um rio que faz a divisa. Do outro lado, temos a cidade do Leste, que pertence ao Paraguai. Então, são municípios em países diferentes, que estão cortados pela linha de fronteira, ok? Estão cortados pela linha de fronteira, mas que são municípios que têm uma ligação econômica muito forte. Então, essas cidades gêmeas são caracterizadas por isso. Ser cidades de fronteira e que ter uma ligação econômica forte. Não só econômica, mas cultural também. Tá? Cultural também. E aí, quando a gente fala do país como o Brasil, que faz divisa com 11 países, né? A possibilidade de se encontrar cidades gêmeas é muito grande, certo? Então, aqui alguns processos e fenômenos relacionados à urbanização. Vimos aí a urbanização mundial, né? A diferença entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, o que é uma rede urbana, uma hierarquia urbana. Tá? Então, é uma temática muito interessante para a prova da UniOeste também. Certo, meus queridos? Fico por aqui, um grande abraço para vocês e até a próxima. Salve, salve galera, tudo bem? Estamos de volta aqui e hoje vamos comentar um assunto que é a continuidade das aulas anteriores. Então, em uma aula anterior nós comentamos sobre a urbanização mundial e hoje nós vamos entender as características, principais características desse processo de urbanização brasileira, né? O crescimento das cidades, o que contribuiu, né, para o crescimento das cidades e quais as regiões que se desenvolveram mais, certo? Então, de forma geral, né, a gente começa aqui falando das origens das cidades brasileiras. A gente sabe que a população brasileira está distribuída de forma irregular pelo território. Vários fatores contribuíram para que a gente chegasse nessa condição. Tanto o tamanho do território brasileiro, mas também com a concentração das atividades econômicas próximas ao litoral e, consequentemente, também as questões históricas, tá? Então, a gente sabe que a ocupação desse território se deu a partir do litoral. Nessas regiões também vamos encontrar aí uma grande concentração de pessoas, principalmente no espaço urbano. Tá? Então, isso ocorre uma grande concentração populacional nessa área. Ali no século XVII, século XVIII, é que a ocupação do território brasileiro passa a se deslocar mais para o interior, principalmente a partir da descoberta de reservas de diamante, ouro, entre outros minerais, ali na região centro-oeste e no estado de Minas Gerais também, né, na região sudeste. Então, isso contribuiu para uma ocupação mais do interior e também a formação aí de alguns núcleos urbanos que a gente consegue encontrar até hoje, que resiste até hoje. Então, cidades antigas, como Tiradentes, São João del Rei, que surgem a partir da atividade de mineração.
Tá? No início do século XIX, aí no estado de São Paulo, principalmente, na região sudeste, nós vamos ter uma atividade econômica, que é a atividade cafeeira, que vai estar diretamente ligada ao crescimento de cidades como o Rio de Janeiro, a cidade de Campinas, no estado de São Paulo, Taubaté, entre outras. Tá? Então, essa atividade econômica também contribuiu para o adensamento da população nesses núcleos urbanos e surgimento de algumas cidades também. Tá? Muito bem. Mas é a partir da industrialização no Brasil, também como uma consequência desse complexo cafeeiro, a partir da década de 30, 40 para frente, nós vamos identificar um processo de industrialização no Brasil, onde a atividade industrial vai começar a ter uma participação maior na economia, e essas indústrias vão se localizar principalmente ali no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, né, na própria cidade de São Paulo também, e isso faz com que o ritmo, né, de deslocamento da população do campo para essas cidades aumente consideravelmente. Tá? É entre a década de 60 e 70, deixa eu pegar aqui o lápis, né? Mais especificamente ali em 65, que nós vamos ter um ponto de transição, né? Onde teremos, a partir de 65, mais pessoas vivendo na cidade, né? A população urbana sendo superior à população rural. Isso aqui também, né, é uma consequência do processo de industrialização. Vejam que, a partir da década de 60 até em diante, né, principalmente aí até a década de 90, esse crescimento da população urbana, ele é muito expressivo, né? A quantidade de pessoas morando na cidade aumenta consideravelmente. E aqui, então, a gente precisa destacar que não são todas as cidades que vão apresentar esse crescimento populacional, e sim algumas cidades que estão passando pelo processo de industrialização. Então, quer dizer o quê? Pegando aquelas características que nós vimos referente à urbanização mundial, né, nos países subdesenvolvidos, essa urbanização vai ser concentrada em algumas cidades. Então, isso faz com que essas cidades cresçam, tanto demograficamente, como também em espaço, né, no tecido urbano. Então, vejam só como o crescimento ele é acelerado. Isso vai refletir diretamente na falta de planejamento de algumas cidades. Tá? Então, as cidades vão crescer principalmente de forma não planejada. Ali no Rio de Janeiro, nós vamos ter na década de 30 uma reforma urbana, que é a reforma Passos Pereira. Mas essa reforma não tinha como principal objetivo organizar o espaço urbano somente, né? Nós tivemos aí nessa reforma o alargamento da Avenida Brasil, mas outros objetivos por trás dessa reforma, entre eles motivos sanitaristas, né? A retirada desses cortiços da região central, nas regiões centrais, né? E isso contribuiu muito também para que essas pessoas que moravam nesses cortiços não tivessem mais para onde ir, né? E, consequentemente, contribui para o aumento ou crescimento da periferia do Rio de Janeiro ou também o processo de favelização. Lembrando que a primeira favela brasileira, né, vai surgir ali no Morro da Providência, certo? Então, o termo favela mesmo, ela vem de uma vegetação que existia naquele morro, que é a faveleira. Então, as pessoas passam a ocupar aquele morro e construir aí suas casas, né, em formas irregulares, muitas vezes, quase sempre. E com essa reforma urbana no Rio de Janeiro, com um processo também depois de abolição do trabalho escravo, né, da escravidão, você tem esses morros sendo ocupados cada vez por um número maior de pessoas, né? E aí esse crescimento da cidade nos morros do Rio de Janeiro, tá? O processo de favelização lá. Mas não é uma realidade exclusiva do Rio de Janeiro, né? Na cidade de São Paulo também. Como o contingente de pessoas era muito grande, se deslocando até essas cidades, não existia nesse momento moradia para todos, muito menos nas áreas centrais. Então, as regiões periféricas, as regiões mais afastadas do centro, passam a crescer numa velocidade cada vez maior. Tá? Então, a gente pode, né, considerar tranquilamente que esse processo de urbanização brasileira vai acontecer ali a partir dos anos 50 e continua acontecendo até hoje.
Mas em 65, você vai ter essa transição, onde vai ter uma população, a maior parte da população brasileira morando nas cidades e uma diminuição da população no campo, né? A população rural. Beleza? Agora, né? Outras características mais gerais desse processo de urbanização brasileira a gente vai ver agora com mais detalhe. Então, o modelo, né, ou a característica da urbanização brasileira é aquela atribuída aos países subdesenvolvidos. Foi rápida, precária em infraestrutura, porque cresce de forma desorganizada, né, sem planejamento. Como eu tinha comentado com vocês, Brasília é uma das últimas cidades que passam a ser projetadas, planejadas. Tá? Então, Brasília vai seguir um caminho até contrário. Primeiro ela é construída a infraestrutura e depois passa a receber uma grande quantidade de pessoas, certo? Então, essa urbanização intensificada aí a partir do processo de industrialização, né, a crise do café e o processo de industrialização, e sem sombra de dúvidas, é marcada pelo intenso êxodo rural. Quando nós falamos em êxodo rural, que é essa migração do campo para a cidade, é importante a gente destacar que existem fatores atrativos e existem fatores repulsivos. Os fatores atrativos são aqueles que vão atrair as pessoas para a cidade. E a industrialização, o setor terciário, o setor de serviços e comércios entram nesses fatores. Porque entende ali que vai ter uma melhoria na qualidade de vida pela maior quantidade de empregos disponíveis. Tá? Então, o processo de industrialização e, consequentemente, setor terciário. Agora, os fatores repulsivos são aqueles que vão, de certa forma, expulsar essas famílias do campo. Né? Então, por que estão saindo do campo? Estão saindo porque você não tem uma política pública para manter, muitas vezes, o pequeno agricultor lá no campo. O processo de modernização da agricultura, que no Brasil vai ser ali da década de 60, né, como consequência também da Revolução Verde, dos anos 50. Na década de 60, essas mudanças na forma de se produzir no campo chegam até o Brasil e isso causa um grande impacto, né, um grande impacto. Muitas famílias não conseguem acompanhar essa modernização e entendem, então, que o caminho mais adequado seria o deslocamento para a cidade, certo? Então, essa modernização do campo é entendido como um fator repulsivo, a dificuldade de se manter lá no campo. E aí, como eu falei para vocês, esse processo de urbanização vai se dar concentrado em algumas cidades, principalmente ali na região sudeste. O que é importante destacar, né? Então, atualmente, a região sudeste é a região mais urbanizada do Brasil. Por quê? Porque ali na região sudeste você vai ter um número maior de pessoas vivendo na cidade do que no campo. E a segunda região mais urbanizada do Brasil, pasmem, não é o sul, e sim o centro-oeste. Então você deve estar se perguntando, mas o centro-oeste não é só agricultura? Sim, né? A ocupação do centro-oeste, principalmente a partir dos anos 50, 60, se deu pela atividade da agropecuária. Só que o modelo de agropecuária que se estabeleceu ali, né, nesses três estados, principalmente Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, é uma agricultura moderna. Essa agricultura moderna tem como característica o quê? Uma diminuição da população rural devido ao uso de maquinários extremamente modernos. Então quer dizer o quê? Muitas pessoas se deslocam até essa região durante o período da expansão da fronteira agrícola, porém não são todos que vão ali para a agricultura, não conseguem se manter e acabam indo para as cidades. Então as cidades passam a abrigar uma grande quantidade de pessoas do centro-oeste em detrimento do campo, certo? Então a segunda região mais urbanizada do Brasil é o centro-oeste. E aí depois nós temos a região sul. Então na região sul tem bastante industrialização, é a segunda região mais industrializada. Mas ainda no campo da região sul, nós encontramos uma estrutura agrária com a presença de pequenas e médias propriedades ainda. Certo? Então isso, de certa forma, vai contribuir para que essas famílias permaneçam no campo ainda. Com muita dificuldade, em algumas vezes, sim, tá? Mas ainda permaneça. Certo? Referente aí à questão atual da urbanização brasileira, o que a gente consegue identificar? E o IBGE, então, divulga essas características atuais.
Então, o ciclo de expansão da urbanização brasileira, como a gente mostrou naquele gráfico, ele apresenta uma queda a partir dos anos 80. Não é que as cidades deixam de receber as pessoas, mas a velocidade e a quantidade, melhor falando, de pessoas vai diminuindo. Porque, afinal de contas, entre os anos 30 e os anos 80, você teve um grande movimento para essas cidades, tá? Então, a partir da década de 80, começa a acontecer uma diminuição do ritmo de crescimento. Alguns falam de um processo de desmetropolização. O que significa desmetropolização? Significa dizer que essas grandes metrópoles agora estão perdendo pessoas, ou seja, né, há uma migração de saída das pessoas dessas metrópoles em direção às chamadas cidades médias. O que é uma cidade média? Aquelas que vão ter entre 100 e 500 mil habitantes. Então vejam que aqui também há uma mudança na característica migratória. Se até os anos 70, 80, você tinha uma migração predominantemente do campo para a cidade, que é o êxodo rural, agora nós temos uma migração urbano-urbano. Saem das metrópoles e retornam para outra, ou vão para outra cidade. Então essa migração é entendida como uma migração urbana-urbana, certo? Então as taxas de crescimento da população também diminuem. Por quê? Como estudamos lá na teoria da transição demográfica, à medida que um país vai se industrializando, né, e tem uma maior quantidade de pessoas vivendo na cidade, a tendência é que você tenha uma mudança também cultural. E o número de filhos, a taxa de fecundidade tende a diminuir. Então, se a gente buscar a taxa de fecundidade do Brasil, ou seja, o número médio de filhos por mulher no Brasil, né, o número médio de filhos por mulher no Brasil, na década de 40, você vai encontrar a média de 5, 6 filhos por mulher. Se a gente observar hoje, né, esse número médio de filhos por mulher cai para 1,9. Então, claro que você tem vários fatores que vão impactar para que isso aconteça, mas um deles é justamente essa vida na cidade, onde o custo de vida é mais elevado, né, onde você tem a inserção também da mulher no mercado de trabalho, né, isso tudo tem uma mudança de cultura, onde leva a um planejamento familiar, certo? Então, as características atuais no Brasil que a gente consegue identificar são, a partir da década de 80, uma diminuição do ritmo do crescimento da cidade, das metrópoles principalmente, processo de desmetropolização, um crescimento maior das cidades médias, que são cidades que têm entre 100 e 500 mil habitantes, certo? Passam a ser mais atrativas, e também você tem uma diminuição da população urbana em quantidade, tá? Diminuição da taxa de fecundidade, certo? Então essas seriam as características mais atuais da urbanização brasileira. Dando sequência, vamos falar aqui da formação, né, dessa rede urbana brasileira, da construção da rede urbana brasileira. Lembrando que rede urbana é essa interligação entre as cidades, tá? E que no Brasil ela é incompleta, essa rede urbana, porque você vai ter esses meios de transporte concentrados mais ali na região sul e sudeste, aquilo que o Milton Santos vai chamar de região concentrada também, e outras regiões você não tem tanta interligação, né? Por exemplo, a região norte, né? Você não tem tanta interligação com as outras regiões do Brasil. Então, a etapa inicial da formação dessa rede urbana está relacionada aí com o começo da industrialização, né? Antes, né, da industrialização, antes da década de 30, onde você tinha uma urbanização predominantemente em escala regional, né, a escala regional, e aí você tinha a concentração do setor secundário e terciário nas metrópoles. Então lá nas metrópoles concentrava esse serviço e isso, claro, atraía as pessoas. Aqui, entre a década de 30 e 50, que também a gente vai ter que casar e dialogar com o processo de industrialização brasileira, nós temos uma ampliação da infraestrutura. Lembrando aí que, principalmente a partir da década de 50, há um presidente no Brasil que vai incentivar ou vai construir, melhor, né, uma grande quantidade de rodovias, com o objetivo de fazer também os automóveis circularem. Então, antes disso, tanto Getúlio Vargas, que vai investir também na construção de estradas, mas o JK vai construir uma quantidade maior de estradas, vai facilitar ou vai permitir que essas regiões passem a se interligar, tá? Então, entre a década de 30 e a década de 80,
há um processo de investimento pesado aí nessa rede urbana, né? Na interligação entre as regiões, mas que ainda está concentrada. E a partir da década de 80, aquilo que a gente viu, a desmetropolização, olha que interessante, e a migração das pessoas para as cidades médias. É importante destacar também que elas não vão porque querem sair de uma grande metrópole, mas porque nessas cidades médias temos atrativos, que é a industrialização dessas cidades médias, muitas delas saindo das grandes metrópoles, né, que é a desconcentração industrial. Então, essa desconcentração industrial e a industrialização dessas cidades médias vão atrair as pessoas para lá. Se atraem as pessoas para lá, vão atrair investimentos. E esses investimentos são nas mais diversas áreas, inclusive de infraestrutura. Então, essa desmetropolização contribui para a expansão da rede urbana do Brasil. Né? Olha que interessante isso também, como uma coisa está ligada à outra. Certo? Então, a construção ou seja, né, por mais que ainda seja uma rede incompleta, né, nem todas as regiões estão interligadas, mas a construção dessa rede urbana está relacionada com o processo de industrialização. Tranquilo? Tá? E aqui, então, eu trouxe um mapa para nós entendermos aquela ideia que eu falei para vocês na urbanização mundial da hierarquia. Né? Falei para vocês, olha, São Paulo é a cidade considerada como grande metrópole nacional. Todas essas linhas representam eixos de circulação de mercadorias, consequentemente também áreas de influência. Então vocês conseguem identificar que todas convergem para São Paulo. Então quer dizer que São Paulo é considerado como uma grande metrópole nacional porque acaba exercendo uma ligação, uma influência, talvez não tão direta, né, em alguns momentos indiretas, em todo o território brasileiro. Na região sul, Curitiba exerce uma influência no estado do Paraná, mas também em quase todo o estado de Santa Catarina. E no estado do Rio Grande do Sul, a metrópole Porto Alegre, certo? Então, esse mapa que mostra a hierarquia e as regiões de influência é muito importante para a gente entender essa rede urbana do Brasil também. Vejam que concentrados na região sudeste, concentrados na região sul, né, a maior quantidade de influências. Já na região norte é meio precária essa influência. Tranquilo? Então esse mapa aí é bem didático para a gente entender. Opa, um pouquinho. Aí, regiões metropolitanas no Brasil. Então, como a gente trouxe o conceito para vocês antes, a região metropolitana é uma aglomeração, né, é resultado do intenso processo de urbanização, de crescimento das cidades. Vamos encontrar áreas conurbadas e no Brasil não é diferente. Então, no Brasil, nós temos aqui 74 regiões metropolitanas, segundo o IBGE de 2019. São 74 regiões metropolitanas. O estado que vai ter o maior número de regiões metropolitanas é o estado da Paraíba. Se eu não me engano, são 11 regiões metropolitanas no estado da Paraíba. Tá? A região Nordeste também é a região que vai ter o maior número de regiões metropolitanas. Por quê? Lá no Nordeste, nós temos grande disparidade entre o litoral e o interior dessa região. No litoral vai estar concentrada uma grande quantidade de pessoas. No litoral você vai ter boa parte das capitais, que já, né, por natureza, acabam concentrando uma grande população. Tá? Então, nessa região litorânea, nós vamos encontrar bastante regiões metropolitanas, que é a região da Zona da Mata, onde você vai ter os 3 setores da economia, de certa forma, bem desenvolvidos. Né? E depois temos o Agreste, aí o Sertão e o Meio Norte. Então, o Sertão e o Meio Norte têm como característica uma baixa concentração de pessoas. Né? Então, quando ocorre essa migração dentro da região Nordeste, o que seria comum? Sair do Sertão ou do Agreste e ir em direção à Zona da Mata, as regiões metropolitanas, as metrópoles, as capitais de estados. Porque, né, ali, de certa forma, teria mais oportunidades de emprego. Tranquilo? Tá? Então, quanto às regiões metropolitanas, seria isso. Esse modelo que a gente vai encontrar, né, essa característica de urbanização do Brasil, de crescimento das cidades, concentrado, rápido, traz como consequência um grande número de problemas urbanos. Esses problemas urbanos são de ordem estrutural, de infraestrutura, no caso, falta de saneamento, falta de água tratada, a questão de destino incorreto, né, dos resíduos,
Então, isso são problemas estruturais. Esses problemas estruturais também podem trazer um problema ambiental, como é, por exemplo, o que nós temos ali na cidade de São Paulo, com o rio Tietê, né? A intensa urbanização e industrialização fez com que o rio Tietê, né, de certa forma, não morreu, né, mas fica extremamente poluído e a despoluição se torna muito difícil. Então, são problemas ambientais, problemas de poluição atmosférica, de poluição dos recursos hídricos, de poluição do solo. Então, esses problemas são de várias ordens, inclusive sociais, né? Quando a gente fala em problemas urbanos, a gente tem que abranger uma gama muito grande, estrutural, ambiental, social, certo? Quando a gente fala em problema social, a gente não pode deixar de esquecer o crescimento ou o crescimento dessas áreas periféricas, a concentração das pessoas na periferia. Porque, como nós vimos, é uma característica do processo de urbanização brasileira, só que não exclusivamente do Brasil, mas esse intenso êxodo rural. E muitas famílias já saem precarizadas do campo, porque não conseguiram acompanhar a modernização, e vão para a cidade. Só que vão ocupar áreas periféricas, né? Vão aumentar as periferias das cidades. Então, isso também é um problema social. A ocupação de áreas de encostas também, né? Essas áreas de encostas geralmente sendo áreas públicas da prefeitura, do governo. Então, a ocupação dessas áreas, elas também mostram, né, um pouco da desigualdade nesse espaço urbano. Falando em desigualdade, temos aqui um problema que é a segregação espacial, né, ou a segregação socioespacial. É a separação, né, desse espaço urbano de acordo com as classes sociais. Quando a gente fala em segregação, né, espacial ou socioespacial, a gente precisa entender que ela pode ocorrer principalmente de duas formas. Uma delas é a segregação por conta da relação de mercado mesmo, né? Então as áreas centrais serão mais caras e aí as pessoas vão para as áreas periféricas, né? Seria mais barato. Então ocorre uma segregação, uma separação, mas também existe uma autossegregação. O que é essa autossegregação socioespacial? Quando as famílias teriam condições, por exemplo, de habitar as áreas centrais, né? Têm condições financeiras de morar no centro, mas preferem ocupar as regiões periféricas. Né? Então, o melhor exemplo para identificar essa autossegregação é o surgimento dos condomínios fechados. Esses condomínios fechados, boa parte deles, não todos, mas são caracterizados por ter uma classe média ou classe média alta ocupando as áreas periféricas. E aí, o principal motivo é a questão da segurança, porque nem o centro da cidade se mostra seguro para esse pessoal. Tá? Então, essa segregação, essa separação, ela pode acontecer principalmente dessas duas formas. Falta de moradia, né? Isso é um problema social gritante, principalmente nas grandes metrópoles, né? Transporte público, então a questão de infraestrutura, o desemprego, um problema social também. Nem todos que se deslocam até essas cidades, essas metrópoles, em busca de melhores condições de vida conseguem, né? Porque você tem uma grande quantidade de pessoas, mas a oferta de empregos ela é bem inferior a isso. E também o aumento da violência. Tá? Então, esses são alguns problemas urbanos, sem falar em problemas relacionados a enchentes, né, a alagamentos, né, que são problemas também resultantes aí, por exemplo, da impermeabilização do solo, né, um problema ambiental que são as ilhas de calor, onde essas áreas centrais vão apresentar uma temperatura superior às áreas periféricas, porque no centro você tem a ausência de áreas verdes, muitas vezes, você tem a verticalização, né, o crescimento, a construção de prédios, a verticalização da cidade, você tem uma grande quantidade de poluição, isso gera um problema que é conhecido como ilha de calor, certo? Isso, claro, que vai ser muito mais frequente em cidades grandes, sem falar na poluição sonora, poluição visual, que também são entendidos como problemas urbanos, certo, galera? E aí, para finalizar, né, uma tendência que a gente passa a identificar com mais frequência aí na atualidade, que é a gentrificação. Né? Então, o que significa essa gentrificação? Significa um processo de revitalização dos espaços. Então, você tem, por exemplo, um bairro que é antigo, né,
e que tinha um custo de vida mais baixo. Esse bairro tinha, enfim, prédios que datavam de outros séculos, têm uma riqueza histórica e passam por um processo de revitalização, né? E essa revitalização vai gerar uma valorização daquele espaço, certo? Se gera uma valorização, significa dizer que o custo de vida naquele espaço também vai aumentar. E nem sempre as famílias que moravam nas condições anteriores vão conseguir acompanhar essa valorização. Essa gentrificação é um fenômeno que aconteceu muito no Brasil durante o período em que o Brasil recebeu a Copa do Mundo, pois as áreas próximas aos estádios passaram por revitalizações e essas revitalizações limparam esses espaços, supervalorizaram esses espaços que antes eram ocupados por famílias de classe média ou classe baixa que não conseguiram acompanhar e tiveram que se deslocar ainda mais para as regiões ainda mais periféricas, certo? Então essa gentrificação é um processo de gourmetização dos espaços, podemos dizer assim, certo, meus queridos? Então, por hoje é isso. Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e até a próxima. Beleza? Então vem comigo. Para começar, a gente vai começar a falar sobre as características gerais da agricultura brasileira. Então, o que a gente tem predominantemente no espaço agrário brasileiro? Predominantemente um modelo agroexportador, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que há uma prioridade para o mercado externo, né? A produção de em grandes áreas, com destino principalmente para o mercado externo. Entre esses mercados externos, vamos encontrar a China, né? Um grande parceiro comercial do Brasil, no setor primário, tanto na mineração, mas também nos produtos agrícolas. Nesse modelo agroexportador, claro que a gente vai identificar aqui também como o modelo, né, que predomina de uma agricultura moderna. Essa agricultura moderna é aquela que nós vimos em aula passada, que vai ser uma consequência direta da Revolução Verde, lá nos anos 50, quando começam aquelas práticas de modernização das práticas agrícolas, sobretudo nos países subdesenvolvidos, e no Brasil isso não é diferente, né? Nós vamos ver que entre a década de 60, 70, nós vamos ter ali a modernização agrícola brasileira e vamos ver as consequências disso. Nesse modelo de agricultura moderna, nós vamos encontrar predominantemente a monocultura. Lembrando que monocultura é o cultivo de apenas uma espécie. No caso do Brasil, a gente tem uma grande produtividade de soja, milho, mas também cana e algodão. Mas a soja aí sendo o carro-chefe. Entre as regiões que mais produzem soja no Brasil, temos a região centro-oeste e também aqui no estado do Paraná, certo? Tá? Outra característica que nós vamos encontrar no espaço agrário brasileiro é a grande concentração fundiária. O que isso quer dizer, né? Concentração fundiária está relacionada com a concentração de terras. Então, nós podemos afirmar tranquilamente que a distribuição de terras no campo brasileiro ela é muito desigual. Mas por que ela é desigual? Quem que distribuiu essas terras? É o que nós vamos ver daqui a pouquinho. O histórico de distribuição de terras e as principais políticas que estão ligadas a isso. Certo? Se eu tenho uma desigualdade na distribuição de terras, é inevitável que a consequência disso seja o conflito agrário. Então, o campo brasileiro é também, sem dúvidas, marcado aí por uma grande quantidade de conflitos de disputa de terra. Esses conflitos estão relacionados a povos tradicionais, quilombolas, ribeirinhos, também às terras indígenas, aos povos indígenas. Também o avanço da expansão ou a expansão da fronteira agrícola. Então, nas áreas e regiões em que nós vamos encontrar essa expansão da fronteira agrícola, são áreas em que nós vamos encontrar também uma grande quantidade de conflitos agrários e, infelizmente, uma grande quantidade de mortes no campo também. Beleza? Tá? Esses conflitos estão relacionados ao histórico de distribuição, que a gente já vai ver, mas também à falta de políticas agrárias efetivas para os pequenos produtores. Entre elas, uma política efetiva de reforma agrária,
uma política efetiva de distribuição de terras. Isso também contribui para que esses conflitos agrários se intensifiquem no Brasil, certo? Falando aí sobre esse histórico de concentração de terras, vamos ver principalmente duas leis que estão diretamente ligadas a isso, tá? A primeira lei que a gente vai citar, opa, só um pouquinho, a primeira lei que a gente vai citar é a Lei de Terras. Provavelmente vocês já ouviram falar dessa Lei de Terras. A Lei de Terras foi a primeira lei fundiária brasileira, né? A Lei de Terras de 1850, ela vai tornar a terra uma mercadoria, e essa mercadoria só pode ser acessada a partir da compra. Até aí tudo bem, né? O problema é como ela poderia ser acessada, né? Ou seja, como que essa compra era efetivada. Então só podia ser pagamentos à vista e em grande quantidade. Isso vai distanciar o acesso à terra, principalmente dos imigrantes e dos ex-escravos, porque esses já chegam em grande quantidade, né? Os imigrantes chegam aqui ao Brasil em grande quantidade precarizados, certo? Tá? Logo, não tem condições para ter acesso ou comprar essa terra. E os ex-escravos nem se falam, né? Porque quando são alforriados, eles não têm nenhuma renda, né? Eles não recebem uma garantia, não recebem um fundo de garantia, né? Então, eles são alforriados, têm a sua liberdade, mas não têm nenhuma reserva de dinheiro. Como que eles vão comprar terras? Então, isso também contribui significativamente para a concentração de terras. Mas o que falava a Lei de Terras? Então, ela vai regulamentar as terras já ocupadas, dando a elas títulos de propriedade privada. Então, quem tinha as terras ia ser regulamentada, ia ser regularizada e ia dar o título de propriedade. Agora, o que a Lei de Terras também falava é que se você já tinha terras e você conseguisse ampliar as áreas de produção, que você colocasse a cerca até onde conseguiria desenvolver economicamente, que aquelas áreas seriam regularizadas sem que você precisasse pagar. Então, isso também vai fazer com que você tenha um aumento, né, da concentração de terras na mão de poucas pessoas e daquelas que já tinham terra. Então, as terras que não fossem regularizadas, ou seja, aquelas terras que não tinham uma propriedade privada, eram registradas como terras devolutas. O que são terras devolutas? São terras que pertencem à União, né, ao governo, porém não estão sendo utilizadas. Tudo bem? Então são terras públicas, não são terras privadas. Essas terras, né, ou a Lei de Terras, a regulamentação dela vai ser por meio da compra, como eu falei para vocês. Agora a terra é uma mercadoria e ela vai ser acessada por meio da compra. Nessa compra só poderia ser pagamentos à vista, certo? Ou seja, quem tinha dinheiro, e ser compra em grandes propriedades. Como eu falei para vocês, a consequência disso é a limitação do acesso aos imigrantes que estavam chegando e também aos ex-escravos. Pelo outro lado, os grandes proprietários de terras ampliaram ainda mais a quantidade de terras sobre o seu domínio. Beleza? Então, essa Lei de Terras de 1850, também, né, em 1850, vamos ter uma outra lei, que é a Lei Eusébio de Queiroz, que vai ser aquela que vai proibir o tráfico de escravos, certo? Nesse contexto, o Brasil também começa a incentivar a vinda de imigrantes europeus, principalmente italianos e alemães, para trabalhar aqui no Brasil e também nas fazendas de café. Em 1964, nós vamos ter uma outra lei, né? Ou melhor, um Estatuto da Terra. Esse Estatuto da Terra também vai contribuir para a concentração de terras. Por quê? Né? Esse Estatuto da Terra, ele tem basicamente duas metas a serem estabelecidas. A primeira é a execução de uma reforma agrária, lembrando que a reforma agrária é uma política de redistribuição de terras, certo? E a outra é o desenvolvimento da agricultura, leia-se modernização do espaço agrário brasileiro. Dessas duas metas, a reforma agrária não foi executada, certo? A política de reforma agrária não foi executada. Já a outra, a modernização da agricultura, essa sim, né? Essa foi bastante apoiada, inclusive, pelo governo. O que contribuiu para a modernização da agricultura, né, no Brasil foi um dispositivo chamado crédito rural.
O que é o crédito rural? Eram empréstimos bancários para o desenvolvimento da agricultura. Poxa, mas isso é bacana, não é? Sim, sem dúvidas, né? Empréstimo bancário para que você tenha, para que o agricultor tenha a possibilidade de modernizar a sua propriedade. Porém, esse crédito ele era disponível da seguinte forma, ele era disponibilizado de acordo com o tamanho da propriedade e de acordo com a produtividade desta propriedade. Logo, as grandes propriedades conseguiriam valores maiores de empréstimos e as pequenas propriedades não conseguiam grandes valores de empréstimos, o que dificultava ainda mais o processo de modernização desses pequenos produtores, que vão ter uma dificuldade muito grande de se manter no campo depois e competir com os grandes proprietários, porque esses tinham mais facilidades para modernizar a sua propriedade e, consequentemente, elevar a sua produtividade. Então, o Estatuto da Terra tinha até uma intenção interessante na distribuição de terra, que era a promoção de uma reforma agrária, porém, não se efetivou. Beleza? Tá? Então, esses dois dispositivos, né, ou seja, a Lei de Terras e o Estatuto da Terra, também contribuíram para essa estrutura, para essa característica de concentração de terras. E aí, se a gente for analisar como que estão distribuídas as terras no Brasil hoje, a gente vê que realmente a estrutura fundiária está muito concentrada. Esse gráfico de pizza nos mostra isso. Por quê? Se nós pegarmos aqui ó, a quantidade em porcentagem, né, de estabelecimentos rurais, ou seja, a quantidade de propriedades, né, e comparar com a área ocupada, nós conseguimos confirmar que a estrutura está muito concentrada, né, ou seja, a terra está mal distribuída. Por quê? Porque 1,6% das propriedades rurais, ou seja, 1,6% dos proprietários de terra dominam ou controlam 46% de todas as terras agricultáveis no Brasil. 1,6% dos proprietários controlam ou têm em suas posses quase 50% das terras agricultáveis. Do outro lado, nós temos 53% dos proprietários de terra com menos de 20% das terras no Brasil. Então, isso mostra a grande desigualdade na distribuição de terras do Brasil. E como eu falei para vocês, isso vai trazer consequências. Entre as consequências, nós vamos ter aí uma grande quantidade de conflitos no campo e mortes, certo? Bom, falando ainda sobre a ideia do Estatuto da Terra de 1964, que previa a modernização da agricultura, ela chega como consequência da Revolução Verde, que vai surgir lá nos Estados Unidos, num país desenvolvido, e que vai ter como princípio acabar com a fome no mundo. E como que nós vamos fazer para acabar com a fome no mundo? A Revolução Verde fala que um dos principais culpados pela fome no mundo eram os modelos agrícolas presentes nos países subdesenvolvidos, que eram muito atrasados, eram muito arcaicos e não davam conta de ter uma grande produtividade. Para isso, era preciso melhorar, era preciso modernizar a agricultura desses países. E no Brasil, isso chega na década de 60. Como? Né? Chega por meio do incentivo do governo no crédito rural, certo? O governo vai auxiliar essa modernização. Vai também ser caracterizada pela importação dos meios de produção mais avançados, leia-se maquinários, leia-se ferramentas e sementes, certo? Também vai marcar a transição de uma agricultura tradicional para uma agricultura mecanizada, e é isso que a Revolução Verde está prevendo, está propondo, e o surgimento aqui no Brasil, inclusive, de indústrias de equipamentos agrícolas. Lembrando que a maior parte dessas indústrias são multinacionais, não são brasileiras. Tem a sua sede em países como Estados Unidos e boa parte dos países do continente europeu. Certo? Agora, qual que era o discurso que estava por trás desse processo de modernização da agricultura? Por que era preciso modernizar? Porque o país estava se urbanizando e isso demandava um aumento da produtividade de alimentos para abastecer essas pessoas que antes estavam no campo, mas que agora estão indo para a cidade. Por quê? Porque a indústria do Brasil também está se desenvolvendo nesse momento, certo? E boa parte das famílias não conseguem ou não conseguiram se modernizar
Logo, o êxodo rural entre as décadas de 50, 60, 70 é muito intenso. Então, se eu tenho um aumento da população na cidade, isso também exige aí um aumento na demanda por alimento, certo? Tá? Então, esse período é um período da modernização, é marcado aí pela crescente participação das empresas multinacionais, como eu falei para vocês, sejam elas na produção de equipamentos agrícolas ou sejam elas também no fornecimento de insumos, como semente e agrotóxicos, certo? Tá? E como consequência dessa modernização agrícola, a gente enxerga aqui no Brasil uma mudança, né? O surgimento dos chamados complexos agroindustriais, certo? A gente viu isso em outra aula. O que é um complexo agroindustrial? Basicamente, é um aumento, né, na integração da produção rural ou do setor agrícola com a indústria e, consequentemente, com o setor terciário, para a comercialização disso daí. Beleza? Então, na década de 70, a gente começa a identificar uma característica que é chamado de caificação, ou seja, né, o surgimento desses complexos agroindustriais no espaço agrário brasileiro. Beleza? Então, o campo passa a fornecer a matéria-prima e as indústrias processam o alimento. Tá? Então, isso também é uma característica desses complexos agroindustriais. Isso vai demandar um aumento, sem dúvida, do uso de máquinas, né? Então, um aumento aí do uso de equipamentos modernos para aumentar a produtividade, adubos e agrotóxicos. Lembrando que o Brasil ocupa um lugar que não é muito bacana não, né? O Brasil ocupa um lugar um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Por quê? Porque o modelo que acaba predominando no Brasil é um modelo de agricultura moderna, um modelo comercial. E esse modelo também usa uma grande quantidade de agrotóxicos. Agora, o que é importante destacar? Que essa modernização e o surgimento desses complexos agroindustriais, eles não vão ocorrer de forma homogênea no território brasileiro. Nós vamos ver ali a região sudeste, nós vamos ver a região centro-oeste se modernizando bastante, na região sul também, certo? Mas isso não vai acontecer de forma homogênea, esse processo de modernização. E isso é considerado também como uma modernização conservadora. O que isso quer dizer? Por que a modernização do campo brasileiro é uma modernização conservadora? Porque muda-se a forma de fazer agricultura, né, uma agricultura moderna, mas se mantém as velhas estruturas, se mantém a grande concentração de terras, e isso aumenta a desigualdade no campo. Essa imagem está mostrando um pouco das principais empresas que estão relacionadas a esses complexos agroindustriais no Brasil, né? Boa parte delas são empresas multinacionais, mas tem também empresas nacionais que acabam controlando uma grande parte do que é produzido no campo brasileiro. Beleza? E que estão aí no nosso dia a dia. A gente consegue encontrar elas tranquilamente no mercado. Agora, para a gente analisar outra consequência desse complexo agroindustrial, que é o avanço da fronteira agrícola sobre o bioma do Cerrado, eu trouxe aqui dois mapas para a gente ver, certo? Então, aqui nós temos a comparação, né? Essa linha em verde aqui, delimitada, representa o bioma do Cerrado, certo? Na década de 70, né, a gente já consegue identificar que estados como Mato Grosso do Sul já vinha sendo ocupado aí pela produção de soja, certo? Mas predominantemente ainda aqui na região sul. No ano de 2002, vejam como isso avança muito sobre o Cerrado, né? Então a região centro-oeste, parte também aqui do nordeste, passam a ter, né, o avanço dessa atividade agrícola. Então isso mostra uma expansão da fronteira agrícola. Antes, o Cerrado tinha uma grande parte da sua vegetação ainda natural e que agora você tem a mudança do uso do solo. Então, a retirada da vegetação natural para o desenvolvimento aí de uma atividade agrícola, certo? Hoje, claro, né, se a gente for buscar a expansão da fronteira agrícola hoje, elas estão mais avançadas, né? Inclusive aqui no estado do Pará, o norte do Mato Grosso, estado de Rondônia e também o estado do Acre. Tá? Então, essa fronteira agrícola tem expandido em direção ao bioma da Amazônia.
Tranquilo? Mas vejam só que no intervalo pequeno de tempo, essa atividade agrícola avança bastante aí sobre a região do Cerrado. E quando a gente observa o Cerrado, a gente vê que ali não teriam condições do solo, né, tão boas assim para esse avanço da atividade agrícola. Porque você tem boa parte das regiões com solo ácido. E aí é que entra aquela característica de uma agricultura moderna. A partir de investimentos para melhorar a fertilidade, você contribui para que essa atividade agrícola avance sobre a região centro-oeste, que tem um relevo que é favorável à mecanização, porque ali há o predomínio dos planaltos, então um relevo mais plano e que contribui bastante para a mecanização. Mas o solo não era tão fértil. Mas com a agricultura moderna, que tem como característica grandes investimentos, esse empecilho físico, ele é consertado, ele é arrumado e claro que vai contribuir bastante para o avanço da fronteira agrícola. Atualmente, nós temos uma região que ela é considerada a principal fronteira agrícola brasileira, que é a região do Matopiba, né? É uma sigla, né, que envolve 4 estados, de Maranhão, certo? Ó, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, beleza? Então, o Matopiba hoje é a principal fronteira agrícola brasileira, né? Onde você tem ali um avanço da atividade agropecuária. O Matopiba tem como característica abranger 3 biomas brasileiros. 90% dele está no Cerrado, 7% no bioma amazônico e 1% no bioma da Caatinga, né? Então, 3 biomas aí abrangem essa região do Matopiba. Outra característica que a gente tem é a grande oferta de água nessa região, porque nós temos 4 regiões hidrográficas, melhor, que abrangem essa região do Matopiba. A região Tocantins-Araguaia, né, que é a maior região hidrográfica brasileira, a região do Parnaíba, que está lá no Nordeste, a região do Atlântico Nordeste Ocidental e parte aí da região hidrográfica do Rio São Francisco. Então, como o agronegócio gosta também, tem bastante água disponível para esse modelo de agricultura moderna. Outra característica, como a gente está comentando, que é dessa região do Matopiba, é uma região de conflitos agrários. Por quê? Porque nessa região você tem 46 unidades de conservação, você tem 35 terras indígenas, você tem mais de 700 assentamentos e também você tem mais de 30 povos quilombolas que ocupam essa área. Esses povos tradicionais têm um uso diferente do solo do que essa agricultura moderna pretende. Então, claro que nessa região a gente também vai encontrar uma grande quantidade de conflitos agrários e, infelizmente, de muitas mortes. O estado do Maranhão também, infelizmente, certo? Então, o Matopiba hoje é a principal fronteira agrícola do Brasil, ou seja, é a região que está passando aí por essa mudança, né, inclusive da paisagem, certo? Por o avanço da atividade agrícola e pecuária. E para não deixar em branco, né, eu trouxe aqui um mapa que mostra um pouco do histórico do número de mortes por conflito no campo brasileiro, certo? Veja o estado do Maranhão muito forte, né, esses conflitos, porque também é um estado que tem, além da atividade agrícola, você vai ter a extração mineral, o estado da Bahia, o estado do Mato Grosso e o estado de Rondônia, que aí acabam sendo estados que apresentam um histórico, né, de muitas mortes pelos conflitos agrários, pela disputa de terra, certo? E como eu falei para vocês, infelizmente essa é uma característica aí do campo brasileiro, né? É uma característica porque está relacionado ao histórico de concentração de terras e também a falta de uma política efetiva para os pequenos produtores e uma falta de uma política de redistribuição de terras, que é uma política de reforma agrária. Tranquilo? Então, assim, né, a gente compara um pouco esses dois gráficos, onde você tem, de um lado, a agricultura camponesa e o agronegócio. E aí a gente identifica a grande diferença que existe entre esses dois modelos. Só para a gente entender, em termos de financiamento, olha lá, a agricultura camponesa
recebe em torno de 14% dos financiamentos destinados à agricultura, enquanto que o agronegócio recebe 86%. Vejam como é desigual. Em termos de terra, de ocupação de terras, a agricultura camponesa ocupa em torno de 24% aí das terras, enquanto o agronegócio ocupa 76%, as grandes propriedades de terra. Quanto à produção global, sem sombra de dúvidas, né, a gente vai ter o agronegócio sobressaindo também, porque esse é um modelo que a gente vai encontrar no Brasil, uma produção para exportação. Agora, o que é importante também a gente identificar, a agricultura camponesa produz cerca de 70% da produção de comida, enquanto que o agronegócio produz apenas 30%, porque boa parte do que é produzido também passa aí por um beneficiamento, não vai direto para a nossa mesa. E também a agricultura camponesa ocupa 74% da população agrária, enquanto que o agronegócio tem uma baixa população agrária, cerca de 26%. Por quê? Porque é uma agricultura moderna, é uma agricultura que tem muitas máquinas, enquanto na agricultura camponesa nós vamos ter uma grande quantidade de pessoas ocupadas nessa atividade, produzindo a policultura. Agronegócio, geralmente monocultura. Agricultura camponesa, policultura. Beleza? Agora, para finalizar, a gente vai ver um pouco como que cada região, né, se especializou ou quais as características agrícolas presentes em cada uma das regiões do Brasil. Na região sul, nós temos aí uma mistura, né? Basicamente, nós temos as pequenas e médias propriedades se ocupando da policultura. Aqui também esse histórico de ocupação dos imigrantes europeus está relacionado com as médias e pequenas propriedades, que já foi em maior quantidade na região sul, mas com essa modernização, essas pequenas e médias famílias também vêm diminuindo, né, a sua participação no campo, vem ampliando as áreas de monocultura e grandes propriedades na região sul, no estado do Paraná e nos outros estados. Essa monocultura comercial também com o objetivo de abastecer o mercado externo, enquanto a policultura tem a característica de ser familiar, né? Abastecer o mercado interno brasileiro. Já na região sudeste, também tem como característica ter um alto nível de modernização, inclusive ali nós temos alguns tecnopolos na área agrícola, principalmente no estado de Minas Gerais, onde você tem laboratórios que vão melhorar geneticamente, né, algumas sementes e depois serão espalhadas pelo Brasil. Também nós temos a presença de pequenas e médias propriedades, principalmente aí perto dos grandes centros urbanos, são chamados de cinturão verde. Opa, desculpa, né? Aqui, né, o cinturão verde, né? Não essa aqui, tá? Aqui, isso, né? Aqui, ó, né? A presença de pequenas e médias propriedades, que seriam os cinturões verdes, que são muitas vezes produção familiar, que tem o objetivo de abastecer a cidade, né? Onde então você vai ter a policultura, você vai ter a hortifrutigranjeiros. Já também na área da agricultura comercial, a região sudeste destaca principalmente pela produção de laranja, né? O Brasil é o país que mais produz laranja no mundo. Boa parte dessas fazendas produtoras de laranja se encontram na região sudeste, no estado de São Paulo, mas também você tem a cana-de-açúcar ali na região do Paranapanema e também a soja, né? Lembrando que no sudeste também a gente vai encontrar bastante propriedades modernas, né? Há uma característica aí da modernização da agricultura ali na região sudeste. Já na região centro-oeste, né, como a gente viu, principalmente no estado do Mato Grosso, é uma região que passa a ser ocupada mais recentemente. A partir da década de 60, né, já começa a ser ocupada, mas é na década de 70 que ela começa a ter uma ocupação mais efetiva. E o modelo de agricultura que se desenvolve ali nessa região centro-oeste é uma agricultura moderna, certo? E essa agricultura é considerada uma das principais fontes de renda para a região, né, o centro-oeste, beleza? Tá? Então as principais produções ali é soja, milho, feijão, mas também a pecuária extensiva, aquela que é destinada ao corte principalmente, tá? Nessa região você vai ter um grande estoque de terras, né, como a gente viu, eram muitas terras devolutas que pertenciam ao governo, mas que depois
são ocupadas, algumas de forma ilegal, mas uma grande parte de forma ilegal. Aí nós temos os personagens do campo, principalmente nessa região, né, que seriam os grileiros e os poceiros de terras. Os grileiros, aqueles que conseguem a terra de forma ilegal, falsificando os documentos, e os poceiros seriam aquelas famílias que chegam com o objetivo de ocupar e desenvolver uma atividade econômica, mas que não têm a propriedade da terra, certo? Tá? E aí, claro, né, a partir da década de 90 você também tem o surgimento de pequenos produtores, mas que não é o que predomina na região centro-oeste. O que predomina é uma agricultura comercial, e também ali há uma questão o quê, né? É uma questão da dificuldade estrutural do transporte da produção. Isso é o que é muito criticado, né? Quando a gente estuda o sistema de transporte do Brasil, vê que predominantemente o transporte de pessoas e de cargas é feito pelas ferrovias. Desculpa, pelas rodovias. E o mais ideal seria as ferrovias, certo? Nesse transporte rodoviário, perde-se muito o que é produzido, né? Além, né, de todo o impacto provocado no asfalto, né, nas estradas. Então, a crítica que se tem, principalmente essa questão da agricultura e do agronegócio, é a falta de infraestrutura. E uma das possibilidades era a instalação de vários modais, né, de vários sistemas de transporte, para que você conseguisse ter um desperdício menor, né, e conseguisse vender mais ou exportar em maior quantidade. Beleza? Na região Nordeste, nós temos ali algumas características que são bem diferentes, depende da sub-região. Na região Nordeste, nós temos na região da Zona da Mata, que é uma região mais litorânea, né? Mais no litoral, ainda heranças do período colonial, porque você tem ainda o cultivo da cana-de-açúcar, essa cana-de-açúcar em grandes propriedades, monocultoras. Também temos ali a Zona da Mata cacaueira, né, onde se produz cacau, é a região que mais produz cacau do Brasil. A produção de tabaco também, certo? Isso na Zona da Mata, na região litorânea do Nordeste. Nessa região, o solo massapê contribuiu muito, né, para o desenvolvimento da atividade canavieira, que ainda se mantém lá. Recentemente, temos a soja avançando sobre a Zona da Mata. O Agreste, que seria então a região a oeste, né, da Zona da Mata, vai ter como característica pequenas propriedades voltadas para a subsistência, né? Produz milho, arroz, feijão, mas também no Agreste nós vamos encontrar ali uma grande bacia leiteira, ou seja, a produção de pecuária leiteira para produzir leite e derivados. Boa parte da produção do Agreste também serve para abastecer a região da Zona da Mata, beleza? No Sertão, que é uma região de semiárido e que tem como característica aí baixos índices pluviométricos, isso acaba inviabilizando um pouco o desenvolvimento da agricultura, certo? Mas nós temos em alguns pontos dessa região a presença aí de um sistema de irrigação, uma agricultura irrigada. Essa agricultura irrigada ela é praticada principalmente pelas grandes propriedades. E o que se produz em grande quantidade ali são uvas. E essas uvas depois são transformadas em vinhos de boa qualidade e que inclusive ganham prêmios internacionais. Porém, não é uma agricultura feita por pequenas e médias propriedades, e sim por grandes propriedades, onde você tem muito investimento, certo? O sertão, né, além dessa característica de uma agricultura de irrigação, ele é marcado aí pela presença também de grandes propriedades e uma grande desigualdade na distribuição de terras também, certo? Já o meio norte, que é aquela sub-região mais a oeste, né? Então, entre o Nordeste e a região norte, entre a região Nordeste e a região norte, nós temos o predomínio do extrativismo vegetal. Naquela faixa de transição, né? Ou naquele bioma ou conhecido como mata de cocais, certo? Então, ali principalmente nós temos babaçu, carnaúba, mas temos também outros coqueiros, né, que são utilizados para as indústrias de cosméticos. Também ali temos a pecuária extensiva e lavouras de algodão e de arroz, porque é uma região mais úmida.
Beleza? Então esse panorama que a gente fez, né, das regiões é para finalizar as características da agricultura brasileira. Isso a UniOeste cobra bastante. Lembrando que o espaço agrário brasileiro ele é desigual na distribuição de terra, ele é marcado por conflitos e ele tem como característica predominante uma agricultura para exportação, né? Então é um modelo agroexportador. Beleza? Galera, eu fico por aqui, espero ter ajudado, um grande abraço e até a próxima!